com o camisa 10 da Seleção Brasileira do Rádio. Nome dele é Alexandre Garcia. Fala com a gente, Xará. Bom dia. Médicos, peritos oficiais e a defesa de Bolsonaro estão avaliando as condições do local onde Moraes pretende que ele fique cumprindo pena. A avaliação é sobre a saúde dele, sobre a segurança lá dentro, para que não haja mais quedas, né? Alças no banheiro, no box, no quarto, né? Para ele se segurar, verificar as condições. Né? Ele passou 54 dias confinado, fora os dias que esteve no hospital, em cirurgias e tratamento, e com barulho 24 horas por dia do ar-condicionado central da Superintendência da Polícia Federal. Se livrou disso agora. Tem mais espaço, né, 54 metros cobertos e mais 10 metros de uma área externa. Metros quadrados, eu estou dizendo, de área. Bom, mulheres, né? A primeira-dama de São Paulo, mulher de Tarcísio, dona Cristiane, postou na rede social dizendo que o Brasil está precisando de um CEO, ou seja, um chefe, né? Um administrador. É o meu marido. Aí a Michele botou um gostei e disse, né, preferencialmente Jair Bolsonaro, ou seja, preferencialmente que seja o meu marido. E aí começou a fofoca. Ela passou por cima do Flávio, que já é candidato e tal, disse que. Aí Tarcísio teve que fazer uma declaração, fez ontem, eu disse, olha, eu sou candidato à reeleição em São Paulo. E o meu candidato à presidência da República é o Flávio Bolsonaro. Aí eu lembro aqui o cálculo que eu já fiz para vocês, a pesquisa Quest. Se a gente somar o primeiro turno, Lula está com 36 pontos. Né? E se somar os candidatos de direita, vai dar 45 pontos. Então, Lula só ganha se dividir a direita. E eu vi ontem que a direita já se dividiu imediatamente. Né? É falta de cabeça fria. Cabeça fria é essencial numa batalha. Emoções são inimigas. Vejam só, eu tenho falado aqui para vocês, política externa brasileira está movida por emoções ideológicas. Por exemplo, sábado vai ter assinatura em Assunção, Paraguai, que agora o presidente do Paraguai, Santiago Peña, que é o presidente do Mercosul. Lula magoado porque, não assinaram em Foz do Iguaçu quando ele era o presidente, ainda em dezembro, né? E magoado também porque Milei postou um discurso saudando a captura de Maduro e mostrando, entremeando com imagens de Lula e Maduro, Lula embevecido com Maduro. O Lula ficou magoado e não vai à Assunção. Vai ser o único presidente do Mercosul que não vai à Assunção. Vai o chanceler, que é quem vai assinar mesmo são os ministros de Relações Exteriores do Uruguai, Paraguai, Argentina e Brasil. E Lula não vai. Está vendo se encontra de passagem pelo Rio as autoridades europeias que vão lá nesse encontro. A Ursula von der Leyen, que é presidente da União Europeia, e o português, como é que se chama o português? O Carlos... É o português que é o presidente do Parlamento Europeu. Então, pretende se encontrar com eles, o Antônio Costa, no Rio de Janeiro, para tirar uma foto, né? Para não ficar de fora. Agora, o Milei, domingo, já está indo para Davos, no encontro anual, no Fórum Econômico Mundial. O Trump já anunciou que vai a Davos com a maior delegação já presente americana no Fórum de Davos. Depois ele volta e o Petro está ansioso por se encontrar na Casa Branca, o Petro da Colômbia, com Trump, que está fazendo a política dele, né? Está atraindo para ele
aqueles que eram atraídos pela Rússia, pelo Irã, que está em chamas, e pela China, que vai ficar dependendo do petróleo da Venezuela e do Irã. Bom, e só para terminar, Toffoli e Moraes está um zum aí de queixas de ministros, críticas de ministros do Supremo, que eles estão atrapalhando demais o bom nome do Supremo. E isso já atrapalhou há muito tempo, né? Há muito tempo. Nesse caso do Master, principalmente, porque são coisas óbvias, né? O Toffoli, que é o juiz que criou aquele inquérito do fim do mundo, assim, de motu próprio, sem Ministério Público, que é impossível pela Constituição, e agora virou delegado, né, determinando que não fica nas mãos da Polícia Federal o material que foi apreendido nessa última busca e apreensão dos ligados ao caso Master, né? Ficou estranho, muito estranho, acabou na Procuradoria-Geral, que também não tem espaço para isso, tem que ter uma casa forte para guardar isso, né? Ao mesmo tempo em que Moraes também foi relator desse inquérito do fim do mundo, com o escritório da família dele fazendo um contrato milionário com o Master, e mais, agindo como investigador, como vítima, como promotor, como juiz e agora como juiz de execuções. E o problema é que tem coisas que ficam muito claras. A gente pergunta por que o sigilo imposto por Toffoli? Pretende esconder o quê? Né? O mesmo caso quando foi proibido mostrar as imagens do aeroporto de Roma. Não foi certamente para preservar os Mantovani. Né? As coisas ficam muito claras. Né? Depois, como é que aparece aquele caso lá que apareceu no celular do auxiliar dele, do Talhaferro? O Talhaferro é que é perseguido, em vez de mandar apurar que história é essa. Né? Agora está querendo apurar como é que vazou do COAF, foi publicado, movimentações financeiras de mulheres de ministros do Supremo. Poderia apurar de onde é que vieram essas movimentações financeiras. Né? E quando a gente vê que contraria a Constituição que fala em publicidade, porque é serviço público. Serviço público tem que ficar aberto para o público. O público é que é o chefe. Em democracia, o poder emana do povo. De Brasília, Alexandre Garcia.